Vocês acreditam que um homem seja capaz de dançar com a amante dele na frente da esposa, na festa das próprias bodas de ouro? Pois eu não acreditava, até que aconteceu comigo. Meu nome não importa agora, mas o que vou contar para vocês vai fazer vocês entenderem que algumas vezes a vida nos ensina que a vingança pode ser mais doce que o mel. Era a nossa festa de 50 anos de casamento. 50 anos. Eu havia organizado tudo nos mínimos detalhes, convidado 200 pessoas, contratado os melhores fornecedores da cidade. Estava radiante, me sentindo a mulher mais sortuda do mundo, até que a música romântica começou a tocar. E meu marido estendeu a mão, mas não para mim. Ele pegou a mão de uma mulher loira, bem mais nova, que estava sentada algumas mesas adiante. E ali, na frente da nossa filha, dos nossos amigos, da nossa família inteira, ele dançou com ela. Ela sorria como se tivesse ganhado na loteria, e ele nem sequer olhou para mim. Mas sabe o que aconteceu na manhã seguinte? Ele estava parado na porta de casa, sem as chaves, sem dinheiro, sem nada. Porque em apenas uma noite, eu tirei dele tudo o que ele pensava que era dele. Tudo. Segue minha história até o final e comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esquece de se inscrever para mais histórias como essa. Meu nome é Glória Valadares. Tenho 70 anos de idade e durante 50 anos eu dediquei minha vida inteirinha a um homem que pensava que eu não tinha coragem de reagir. Como eu estava enganada sobre mim mesma. Conheci Hélio quando eu tinha apenas 20 anos. Ele era um rapaz ambicioso, cheio de sonhos, e eu me apaixonei perdidamente por toda aquela determinação dele. Casei virgem, como era costume na minha época, e desde o primeiro dia de casamento eu fiz de tudo para que ele realizasse todos os sonhos dele. Quando Hélio quis abrir o primeiro negócio, eu vendi a herança que meu pai tinha me deixado. Eram 3 terrenos no centro da cidade que hoje valeriam uma fortuna. Nem hesitei. É para o nosso futuro, eu pensava. Quando ele precisou de apoio para expandir a empresa, eu trabalhei de graça como secretária dele durante anos, sem receber um centavo, criando nossa filha Daniela nas horas vagas. Vocês não fazem ideia dos sacrifícios que uma mulher da minha geração fazia. Eu acordava às 5:30 da manhã para preparar o café dele do jeito que ele gostava. Passava as camisas dele à mão, porque ele dizia que ficavam mais bonitas. Recebia os clientes importantes na nossa casa, servindo aqueles jantares caros, como se eu fosse uma funcionária dele. E Daniela, minha filha querida, cresceu vendo tudo isso. Ela sempre me dizia: "Mãe, por que a senhora não faz algo para a senhora mesma?" Mas eu respondia: "Filha, minha realização é ver seu pai feliz e bem-sucedido." A empresa foi crescendo, crescendo, e eu sempre ali, sempre apoiando, sempre em segundo plano. Hélio virou um empresário respeitado na cidade, dono de uma construtora que construía os prédios mais bonitos da região. As pessoas o cumprimentavam na rua. Ele era convidado para eventos importantes, aparecia no jornal local. Eu era apresentada como a esposa do Hélio. Sempre a esposa do Hélio. Nunca Glória. Depois de 40 anos de casamento, eu não sabia mais nem quem eu era sem ele. Mas nos últimos 5 anos, alguma coisa mudou. Hélio começou a chegar tarde em casa, sempre com desculpas sobre reuniões e viagens de trabalho. Começou a ser mais grosseiro comigo, mais impaciente. "Glória, não fica me enchendo com essas bobagens." Ele falava quando eu perguntava sobre o dia dele. "Você não entende de negócios mesmo?" Eu achava que era estresse do trabalho, coitadinho. Até fazia chá de camomila para ele relaxar, massagem nos ombros depois do banho. Como eu era boba! Até que uma amiga minha, a Conceição, veio com uma conversa estranha. "Glória, eu vi seu marido num restaurante caríssimo com uma mulher bem mais nova. Eles estavam muito íntimos." Eu defendi ele na hora. "Conceição deve ser uma cliente importante. Hélio sempre foi muito profissional com os negócios." Mas a semente da dúvida estava plantada. Comecei a reparar em pequenas coisas.
perfume diferente na camisa dele, telefone que ele escondia de mim como se fosse um tesouro, aquela tal Sofia que trabalhava na empresa e que ele sempre mencionava nas conversas. Sofia sugeriu isso. Sofia organizou aquilo. Sofia tem uma cabeça muito boa para negócios. Sofia, Sofia, Sofia. Eu até pensei, que bom que Hélio tem uma funcionária tão dedicada. Minha filha até brincava. Mãe, essa tal de Sofia parece que trabalha mais que o próprio patrão. A nossa casa sempre foi o orgulho da família. Uma mansão de quase 500 metros quadrados num dos bairros mais nobres da cidade, com jardim, piscina, aquela sala de jantar enorme onde eu recebia as visitas. Tudo estava no meu nome porque Hélio disse que era melhor para questões fiscais da empresa. Você é minha sócia na vida, Glória. Tudo que é meu é nosso, ele sempre dizia. Como ele ia se arrepender dessas palavras? Até que veio o convite para as bodas de ouro. Eu mesma organizei tudo, como sempre fiz. Escolhi o buffet mais caro da cidade, o Gran Palácio, aquele salão de festas onde casam os filhos dos políticos e empresários importantes. Mandei fazer convites em papel couchê dourado, contratei um quarteto de cordas, encomendei um bolo de 3 andares. Queria que fosse perfeito. Queria comemorar nosso amor de 50 anos. Gastei quase R$ 30.000 naquela festa. Dinheiro que saiu da nossa conta conjunta, onde entrava o lucro da empresa e onde eu nunca gastava nada para mim mesma. Na lista de convidados, quando chegou na parte dos funcionários da empresa, Hélio insistiu. Não esquece da Sofia. Ela é peça fundamental na empresa. Aliás, reserva uma mesa boa para ela. Não bota lá no fundo com os outros funcionários. Eu nem desconfiei de nada. Que tola eu fui! Como eu podia imaginar que estava organizando a festa, onde seria humilhada da pior maneira possível? O dia da festa chegou e eu estava radiante. Acordei às 6 da manhã para ir ao salão de beleza. Fiz escova, maquiagem, unhas. Escolhi um vestido azul marinho, bordado à mão, que havia comprado especialmente para a ocasião. Custou uma fortuna, mas eu pensava, é uma vez na vida. Hélio estava arrumado num terno novo, gravata dourada, perfumado. Parecia até o homem que eu conheci 50 anos atrás. Ele até me elogiou. Você está bonita hoje, Glória. Meu coração até pulou mais forte, pensando que talvez estivesse imaginando coisas sobre aquela tal Sofia. Chegamos ao Gran Palácio às 7 da noite. O salão estava lindo, exatamente como eu imaginei. As mesas com toalhas douradas, arranjos de rosas brancas, a pista de dança no centro, tudo perfeito. Os convidados foram chegando. Meus irmãos, os filhos dos nossos amigos, colegas da empresa do Hélio, nossa filha Daniela, linda num vestido verde. A festa começou maravilhosa. O padre que nos casou fez uma bênção emocionante. Daniela fez um discurso lindo sobre o exemplo de união que éramos para ela. Hélio também discursou falando sobre os 50 anos ao meu lado, me agradecendo por todo o apoio. Eu chorei de emoção. Esta mulher aqui, ele disse apontando para mim, é a razão de tudo que conquistei na vida. Sem ela, eu não seria nada. Todo mundo aplaudiu. Eu me senti nas nuvens. Mas aí ela chegou. Sofia entrou no salão e foi como se uma luz diferente tivesse acendido no rosto do meu marido. Ela estava usando um vestido vermelho justo, decotado, cabelo solto nas costas. Tinha uns 40 e poucos anos, bem conservada, dessas mulheres que frequentam a academia todo dia e fazem procedimentos estéticos. Hélio foi cumprimentá-la pessoalmente, coisa que ele não fez com nenhum outro funcionário. Sofia, que alegria você ter vindo, você está linda! Ele disse na frente de todo mundo. Eu fingi que não vi, fingi que não me incomodou. Durante o jantar, percebi que Hélio olhava direto para a mesa dela. Quando ela levantava para ir ao banheiro, os olhos dele acompanhavam cada movimento. Eu tentava puxar conversa com ele, mas suas respostas eram curtas, desinteressadas. Hélio, lembra quando dançamos pela primeira vez neste mesmo salão, no casamento da filha do seu sócio?
Eu perguntei. Sei. Ele respondeu sem nem olhar para mim, com os olhos grudados na tal Sofia. Minha filha Daniela notou e veio falar comigo. Mãe, o que está acontecendo com o papai? Ele está estranho hoje. Deve ser emoção, filha. 50 anos de casamento não é pouca coisa, eu respondi, mas já com um aperto no peito. A situação piorou quando começaram as danças. O quarteto de cordas tocou nossa música. Como é grande o meu amor por você, do Roberto Carlos. Era a mesma música que tocou no nosso casamento. Eu estendi a mão para Hélio, esperando que fôssemos abrir a pista de dança como manda a tradição. Mas ele disse: Daqui a pouco, Glória. Deixa eu cumprimentar uns clientes importantes primeiro. Fiquei ali parada com a mão estendida na frente de 200 pessoas. A humilhação já estava começando e eu nem sabia. Daniela veio e dançou comigo para disfarçar. Vem, mãe, vamos dançar nós duas. Mas eu via que ela estava com raiva do pai, com a mandíbula travada do jeito que ela fica quando está brava. Então começou a tocar uma música romântica internacional, uma valsa linda. Eu pensei, agora sim ele vem dançar comigo. Olhei para Hélio, que estava conversando com alguns empresários perto do bar. Mas o que aconteceu a seguir, eu jamais vou esquecer pelo resto da vida. Hélio caminhou decidido pela pista de dança. Eu até sorri, achando que finalmente ele vinha me buscar. Mas ele passou direto por mim, como se eu fosse invisível, e estendeu a mão para Sofia. Posso ter a honra desta dança? Ele perguntou para ela, alto, para todo mundo ouvir. Sofia sorriu de um jeito que eu nunca vou esquecer. Um sorriso de vitória, de quem havia ganhado alguma coisa. Ela levantou da mesa dela e pegou na mão do meu marido, e eles começaram a dançar, na frente da nossa filha, na frente dos meus irmãos, na frente dos amigos que conhecemos há décadas, na frente dos funcionários da empresa, na frente de todo mundo que nos conhecia como um casal sólido há 50 anos. Ela encostou o rosto no peito dele. Ele passou a mão na cintura dela de um jeito que não era só dança, era intimidade, era posse. Era como se ela fosse a mulher da vida dele e eu fosse uma estranha no meu próprio aniversário de casamento. O salão inteiro ficou em silêncio. Dava para ouvir só a música tocando e o barulho dos saltos dela na pista de dança. As pessoas olhavam para eles, depois olhavam para mim, sem saber o que fazer. Eu fiquei ali, sentada na mesa principal com meu vestido azul marinho caríssimo, assistindo meu marido dançar com a amante dele na festa que eu organizei e paguei. Daniela veio correndo. Mãe, que desrespeito é esse? O que o papai está fazendo? Mas antes que eu pudesse responder, Sofia olhou diretamente para mim, por cima do ombro do Hélio, e fez questão que eu visse quando ela sussurrou alguma coisa no ouvido dele. Ele riu. Riu alto, daquele jeito que ele ria quando estava realmente feliz. Quando foi que ele riu desse jeito comigo pela última vez? Eu não conseguia nem lembrar. A música terminou, mas eles continuaram abraçados por uns segundos a mais. Sofia se afastou devagar, passou a mão no braço dele e voltou para a mesa dela com aquele sorriso de quem havia marcado o território. Hélio voltou para a nossa mesa como se nada tivesse acontecido. Pronto, Glória, agora podemos dançar se você quiser. Se eu quisesse, se eu quisesse. Naquele momento eu entendi que 50 anos da minha vida tinham sido uma mentira, que eu era apenas um enfeite na vida dele, que ele me respeitava tão pouco que era capaz de me humilhar assim, no dia que deveria ser nosso. Naquele momento, olhando para aquele homem que me oferecia uma dança como se fosse uma esmola depois de dançar com a amante dele, alguma coisa dentro de mim quebrou. Mas não quebrou para me destruir, quebrou para me libertar. Eu levantei da cadeira devagar, com toda a dignidade que consegui reunir. Olhei nos olhos dele e falei bem baixinho só para ele ouvir. Não, Hélio, eu não quero dançar com você. Nunca mais. E então fiz algo que surpreendeu até a mim mesma. Caminhei até a mesa da Sofia. Ela estava lá, sentada, ainda com aquele sorriso de vitória no rosto,
mexendo no celular, como se não tivesse acabado de destruir um casamento de 50 anos. Sofia, eu disse e minha voz saiu firme, clara. O salão inteiro ficou em silêncio. Ela levantou o rosto, me olhou com desdém. Dona Glória, a senhora quer falar comigo? Quero sim. Quero te parabenizar, eu falei. E vi a surpresa no rosto dela. Você conseguiu o que queria. Dançou com o meu marido na minha festa. Deve estar se sentindo muito vitoriosa. Ela sorriu com arrogância. Olha, Dona Glória, eu não tenho culpa se o Hélio me escolheu. A senhora já teve seus anos com ele. Agora é minha vez. A audácia dessa mulher. Na frente de todo mundo, na minha própria festa, ela estava me dizendo que havia roubado meu marido. Seus anos? Eu repeti. Minha vez? Exatamente. A vida não para, né, dona? O Hélio merece ser feliz com alguém que realmente o compreende, que tem os mesmos interesses que ele. A senhora já teve sua época. Daniela veio correndo. Que desrespeito é esse? Como a senhora tem coragem de falar assim com minha mãe? Sofia riu. Filhinha, sua mãe que tem que entender que as coisas mudaram. O Hélio já não é mais dela. Aliás, e aqui ela cometeu o erro que mudaria tudo. Ele já me contou que vai pedir divórcio mesmo. Só estava esperando passar essa festa para não estragar a encenação. Encenação. Ela chamou meus 50 anos de casamento de encenação. Foi nesse momento que toda a raiva, toda a humilhação, toda a dor se transformaram numa força que eu nem sabia que existia dentro de mim. Eu olhei para essa mulher que pensava que havia ganhado, que pensava que eu era uma velha indefesa, que ia chorar num canto, e falei: Sabe de uma coisa, Sofia? Você tem razão. As coisas mudaram mesmo, mais do que você imagina. E aí eu fiz algo que deixou todo mundo de boca aberta. Dei uma bofetada na cara dela que ecoou pelo salão inteiro. Essa, eu disse bem alto para todo mundo ouvir, é pelo desrespeito comigo e com minha filha. E pode ter certeza de uma coisa. Você não imagina nem de longe com quem você está mexendo. Sofia ficou vermelha, com a marca da minha mão na cara, gritando: Você está louca! Você me bateu! Bati sim. E se você abrir a boca mais uma vez para falar da minha família, eu bato de novo. O salão inteiro estava em choque. Hélio veio correndo. Glória, que escândalo é esse? Você bateu na Sofia? Eu olhei para ele com um desprezo que nunca senti na vida. Bate. E agora você vai ver que tipo de mulher você decidiu trocar por essa aí. Peguei minha bolsa, peguei minha filha pelo braço e falei alto para todo mundo ouvir. A festa acabou para mim. Quem quiser ficar brindando com os pombinhos, fique à vontade. Daniela, vamos embora. Saí daquele salão de cabeça erguida, com minha filha do meu lado, deixando 200 pessoas em estado de choque e meu marido sem saber o que fazer. No carro, Daniela estava furiosa. Mãe, eu não acredito no que o papai fez. Como ele teve coragem? E foi aí que eu falei uma coisa que surpreendeu até a mim mesma. Filha, seu pai cometeu o maior erro da vida dele hoje à noite. Ele acabou de descobrir quem é Glória Valadares de verdade. E não é essa mulher submissa que ele pensava conhecer. O que a senhora vai fazer, mãe? Eu olhei no retrovisor, vi o Gran Palácio ficando para trás, com toda aquela festa que eu organizei e paguei, onde meu marido humilhou nossa família inteira. E foi naquele momento que eu lembrei de uma coisa muito importante. A casa. A casa estava no meu nome. As contas conjuntas onde entrava o dinheiro da empresa. Eu tinha acesso a tudo. Os investimentos que fizemos ao longo dos anos. Metade era meu por direito. E mais importante, eu conhecia todos os segredos da empresa do Hélio. Todas as contas que ele fazia por fora para pagar menos imposto. Todos os esquemas que ele achava que eu não entendia. 50 anos ouvindo conversa de negócios, vocês acham que eu não aprendi nada? Daniela, eu disse, e minha voz estava diferente, mais firme, mais decidida. Sua mãe passou 50 anos construindo a vida de um homem que não me valoriza. Agora eu vou construir minha própria vida.
e ele vai aprender que mexeu com a mulher errada. A senhora vai pedir divórcio? Vou, mas não antes de ter certeza de que ele vai pagar caro por essa humilhação. Muito caro. Foi aí que eu lembrei de uma coisa que Hélio não sabia. Há 10 anos, quando o pai dele morreu, ele deixou uma herança substancial para mim também, não só para o Hélio. Mas Hélio nunca soube porque o advogado da família mandou os documentos direto para mim. E eu guardei em segredo pensando em usar numa emergência. A emergência acabava de chegar. Eram quase R$200 mil que estavam numa conta que só eu tinha acesso, mais um apartamento pequeno no centro, que o velho tinha deixado especificamente para mim, porque sempre me tratou como a filha que ele nunca teve. Hélio achava que eu não tinha nada além dele, como ele estava enganado. Chegamos em casa quase meia-noite. A mansão estava vazia, silenciosa. Mas pela primeira vez em 50 anos, aquele silêncio não me incomodou. Pelo contrário, me deu uma sensação de poder que eu nunca tinha sentido antes. Mãe, a senhora vai ficar bem sozinha? O papai deve chegar logo, Daniela disse, preocupada. Filha, sua mãe não vai ficar sozinha. Sua mãe vai aproveitar essas próximas horas para organizar o resto da vida dela. E você vai me ajudar. Daniela me olhou com curiosidade. Ajudar como, mãe? Senta aqui na sala comigo. Temos muito o que conversar e pouco tempo. Liguei todas as luzes da casa. Preparei um café bem forte. Peguei todos os documentos importantes que ficavam no escritório do Hélio, escrituras, contratos, extratos bancários, tudo que eu podia encontrar. Daniela, você conhece a doutora Marisa Figueiredo? A advogada de divórcio, aquela que representa as mulheres ricas da cidade? Exatamente ela. Você tem o telefone dela? Tenho, mãe, mas são quase 1 da manhã. Liga para ela. Fala que é urgente. Fala que Glória Valadares precisa falar com ela primeira coisa amanhã de manhã. Fala que é um caso que vai interessar muito ela. Enquanto Daniela ligava, eu fui no meu quarto, abri o cofre que Hélio pensava que eu não sabia a combinação, minha data de nascimento, óbvio, e peguei todos os documentos da herança que o pai dele tinha me deixado. Documentos que estavam guardados há 10 anos esperando o momento certo. Também peguei as escrituras da nossa casa. Como eu disse, tudo estava no meu nome. Hélio tinha insistido nisso por causa dos negócios para proteger os bens pessoais da empresa. Que ironia, né? Mãe, a doutora Marisa disse que nos recebe às 8 da manhã no escritório dela. Ela ficou curiosa. Disse que já ouviu falar da senhora. Perfeito. Agora me ajuda com uma coisa. Vamos fazer uma lista de tudo que temos aqui na casa. Tudo mesmo. Passamos 2 horas catalogando todos os bens. A casa avaliada em quase R$1.200.000. Os carros, a Mercedes dele que custou 120 mil, meu Honda que ele sempre dizia ser carro de mulher, os móveis caros da sala de jantar, as obras de arte que eu escolhi ao longo dos anos, as joias que ele me deu nos aniversários. Mãe, por que a senhora está fazendo isso? Porque amanhã de manhã, antes do seu pai acordar, nós vamos colocar esta casa à venda e vamos esvaziar todas as contas conjuntas. A senhora pode fazer isso? Posso e vou. Metade de tudo é meu por direito. E a casa é toda minha. Às 3 da manhã, Hélio chegou. Ouvi o barulho da chave na fechadura, os passos dele subindo a escada. Ele nem veio falar comigo, foi direto para o quarto de hóspedes. Melhor assim. Daniela dormiu no quarto dela, mas eu não preguei o olho. Fiquei na sala, bebendo café, fazendo cálculos, planejando cada movimento. Às 5 da manhã, liguei para a imobiliária mais cara da cidade. Falei com o dono que me conhecia há anos das festas que fazíamos aqui em casa. Bom dia, senhor Roberto. Aqui é Glória Valadares. Quero colocar minha casa à venda hoje mesmo. Dona Glória, bom dia. A casa da Alameda das Paineiras, mas que surpresa! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Preciso vender com urgência. Pode vir aqui hoje de manhã fazer a sua avaliação? Claro.
Uma casa daquele padrão, naquele bairro. Dona, a senhora vai conseguir um valor excelente. Posso estar aí às 10 da manhã? Perfeito. Às 6 da manhã entrei no Internet Banking. Tinha acesso a todas as contas porque sempre fui eu quem pagava as contas da casa, sempre fui eu quem organizava as finanças pessoais, enquanto Hélio cuidava da empresa. Conta corrente conjunta, R$340 mil. Conta poupança conjunta, R$120 mil. Investimentos em meu nome, R$80 mil. Total, R$540 mil que eu podia movimentar legalmente. Transferi tudo para uma conta nova que abri no banco online, só no meu nome, cada centavo. Às 7 da manhã, acordei Daniela. Filha, vamos tomar café e ir para o escritório da doutora Marisa? E o papai? Deixa seu pai dormir. Ele vai precisar de todas as forças quando acordar. Na mesa da cozinha, enquanto tomávamos café, expliquei meu plano para Daniela. Filha, sua mãe não é aquela mulher ingênua que seu pai pensava. 50 anos ouvindo conversa de negócios, você acha que eu não aprendi nada? O que a senhora quer dizer? Eu sei de todas as contas paralelas que seu pai tem. Sei dos clientes que pagam por fora para ele pagar menos imposto. Sei dos materiais de construção que ele compra mais barato e vende pelo preço do caro. Sei de tudo, Daniela. A senhora vai denunciar ele? Não preciso. Vou usar essas informações para garantir que ele aceite meus termos no divórcio sem fazer escândalo. Porque se ele tentar me prejudicar, eu entrego tudo para a Receita Federal. Às 8 horas em ponto, estávamos no escritório da doutora Marisa Figueiredo. Uma mulher de uns 60 anos, elegante, conhecida por conseguir os melhores acordos de divórcio para suas clientes. Dona Glória, ouvi dizer que a senhora teve uma noite interessante ontem. Doutora, meu marido dançou com a amante dele na nossa festa de bodas de ouro, na frente de 200 pessoas. Agora ele vai descobrir que mexeu com a mulher errada. Mostrei todos os documentos para ela. A escritura da casa, os extratos das contas, os papéis da herança do meu sogro, tudo. Minha nossa, Dona Glória, a senhora está numa posição muito boa. Casa no seu nome, contas conjuntas que pode movimentar, herança própria. Seu marido não tem ideia do que está vindo por aí. E tem mais, doutora. Eu tenho informações sobre irregularidades nos negócios dele. Nada ilegal demais, mas o suficiente para criar problemas sérios se chegasse no lugar errado. A doutora Marisa sorriu. Dona Glória, em 30 anos de advocacia, raramente vi uma cliente tão bem preparada. Vamos destruir ele nos termos legais. Saímos do escritório às 10 da manhã. O corretor da imobiliária já estava esperando na porta de casa. Hélio ainda dormia. Ele sempre foi de dormir até tarde depois das festas. Dona Glória, esta casa é uma obra de arte. Neste mercado, com esta localização, a senhora consegue facilmente R$1.300.000. Aceito. Quando podemos assinar? Se a senhora tem pressa, posso providenciar toda a documentação para amanhã. Providencie. Enquanto o corretor fazia as fotos da casa, eu e Daniela preparamos as malas. Só o essencial: roupas, documentos, algumas lembranças. O resto ia ficar para trás, junto com 50 anos da minha vida que eu tinha desperdiçado. Mãe, para onde nós vamos? Para o apartamento que seu avô me deixou. Não é grande, mas é nosso. E de lá, nós vamos reconstruir nossa vida. 11h30 da manhã, saí de casa pela última vez. Deixei uma carta na mesa da cozinha para Hélio. Querido ex-marido, quando você acordar vai descobrir que as contas estão vazias e a casa está à venda. Não se preocupe, é tudo legal. Metade era meu mesmo, e a casa sempre foi minha. Você vai receber os papéis do divórcio em breve. Sugiro que aceite os termos sem discussão, porque eu sei de coisas sobre seus negócios que você prefere que não se tornem públicas. Aproveite bem sua Sofia. Vocês merecem um ao outro, com todo o desprezo que você conquistou, Glória. À 1h da tarde, Hélio me ligou desesperado. Glória, onde você está? O que você fez com o dinheiro? Fiz exatamente o que você me ensinou em 50 anos de casamento.
Cuidei dos meus interesses. Você não pode fazer isso comigo. Posso e já fiz. Agora você vai descobrir como é viver sem a mulher que sustentou sua vida inteira. E desliguei o telefone. Pela primeira vez em 50 anos, eu tinha o controle da minha própria vida. E ele nem imaginava o que ainda estava por vir. 3 dias depois, eu estava no apartamento que meu sogro me deixou, organizando minha nova vida, quando Daniela chegou correndo. Mãe, o papai está na portaria. Ele quer subir. Está desesperado. Deixa ele subir. Chegou a hora do confronto final. Hélio entrou no apartamento como um furacão. Estava desarrumado, barba por fazer, roupas amarrotadas, bem diferente do homem elegante e confiante que dançou com a amante 3 dias atrás. Glória, que loucura é essa? Você vendeu nossa casa? Esvaziou nossas contas? Você enlouqueceu? Eu estava sentada no sofá tomando um chá calmíssima. Senta aí, Hélio. Vamos conversar civilizadamente. Civilizadamente? Você destruiu minha vida. Eu? Quem destruiu nossa família foi você quando dançou com sua amante na nossa festa de 50 anos de casamento. Glória, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você me traiu durante anos, que me humilhou na frente de 200 pessoas, que sua amantezinha me disse na minha cara que você ia pedir divórcio mesmo? Hélio ficou pálido. Sofia falou isso? Falou. E ainda disse que eu já tinha tido meus anos com você, que agora era a vez dela. Que desrespeito, Hélio. Ele passou a mão no cabelo nervoso. Glória, a Sofia, ela exagerou. Eu nunca disse que ia pedir divórcio. Mentiroso. Você achou que eu era uma velhinha indefesa que ia chorar num canto e aceitar tudo calada. Mas você se enganou completamente. Olha, eu admito que errei. A história com a Sofia foi um erro, mas nós podemos resolver isso. Você pode parar com essa loucura e voltar para casa. Eu comecei a rir. Ri tanto que até Daniela ficou preocupada. Voltar? Voltar para onde, Hélio? Para a casa que eu já vendi? Você não vendeu nossa casa. Vendi sim, ontem mesmo, por R$1.300.000. Dinheiro que já está depositado na minha conta particular. O rosto dele ficou vermelho de raiva. Você não tinha direito de vender a casa. Não tinha direito? Hélio, me olha bem nos olhos e repete isso. Peguei a escritura da casa e mostrei para ele. Lê aqui. Lê bem alto. Em nome de quem está a propriedade? Ele pegou o documento com as mãos tremendo. Glória Valadares. Mais alto, não consegui ouvir. Glória Valadares. Isso mesmo, a casa sempre foi minha. Lembra quando você disse que era melhor colocar no meu nome por causa da empresa? Lembra quando você disse, você é minha sócia na vida, tudo que é meu é nosso? Mas eu não imaginava que você... Que eu o quê? Que eu tivesse cérebro? Que eu tivesse aprendido alguma coisa em 50 anos ouvindo suas conversas de negócios? Hélio se jogou no sofá. Passou as mãos no rosto. Glória, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso comigo? Onde eu vou morar? Como eu vou viver? A mesma pergunta que eu deveria ter feito quando você me humilhou. A mesma pergunta que eu deveria ter feito quando sua amante me disse que eu já estava velha demais para você. Glória, eu vou processar você. Vou pedir a anulação da venda da casa. Vou. Vai nada, Hélio. Eu peguei uma pasta que estava na mesa de centro. Sabe o que tem aqui? Ele me olhou com medo. O quê? Todas as provas das suas transações por fora. Todos os recibos dos materiais que você compra mais barato e vende pelo preço do caro. Todas as notas fiscais que você emite a menos para os clientes pagarem menos imposto. 50 anos de casamento. Você acha que eu não reparei em nada? O rosto dele ficou cinza. Glória, você não faria isso? Não faria? Você quer apostar? Quer ver eu entregar tudo isso para a Receita Federal? Isso é chantagem. Isso é justiça. A mesma justiça que você não teve comigo
quando me traiu e me humilhou. Nesse momento bateram na porta. Era essa doutora Marisa com os papéis do divórcio. Boa tarde, Sr. Valadares. Imagino que sua esposa já tenha explicado a situação. Hélio olhou para mim com desespero. Glória, por favor. Os termos são simples, continuou a advogada. A casa já foi vendida, o valor fica integralmente com a senhora Glória. As contas conjuntas já foram esvaziadas, também ficam com ela. O senhor fica com sua empresa, seus equipamentos e seus problemas. A pensão alimentícia não será solicitada. E se eu não concordar? A doutora Marisa sorriu. Aí a situação fica mais complicada para o senhor. Sua esposa tem documentos muito interessantes sobre suas atividades empresariais. Foi nessa hora que o telefone do Hélio tocou. Era a Sofia. Oi, amor. Como está aí a situação aí? Você conseguiu convencer a velhota a desistir dessa loucura? Hélio olhou para mim, depois para a advogada, depois para Daniela e colocou no viva voz. Sofia, a situação está complicada. Complicada como? Você não me disse que a casa era sua? Que o dinheiro era seu? É que, na verdade o quê, Hélio? Eu peguei o telefone da mão dele. Na verdade, Sofia, tudo era meu. A casa estava no meu nome. O dinheiro estava nas nossas contas conjuntas e agora está tudo comigo. Seu namoradinho está sem teto e sem dinheiro. Silêncio do outro lado da linha. Sofia, você ainda está aí? Eu perguntei. Hélio, isso é verdade? Hélio baixou a cabeça. É. Você me disse que era rico. Você me disse que a casa era sua. Sofia, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você é um mentiroso? Que você me fez brigar com uma mulher casada por um homem que não tem nem onde morar? E então veio a parte mais deliciosa de toda essa história. Hélio, ela continuou. E agora a voz dela estava diferente, furiosa. Você me fez largar meu emprego para ficar com você. Você disse que ia cuidar de mim. E agora me aparece que não tem nada. Sofia, espera. Esperar nada. Sabe de uma coisa? Aquela velha ali teve razão de te deixar. Você é um fracassado, um mentiroso. Eu não quero mais nada com você. E desligou na cara dele. Hélio ficou olhando para o telefone e depois para mim, completamente destroçado. Pronto, Hélio. Agora você perdeu as duas. Perdeu a mulher que te amou 50 anos e perdeu a amante que só queria seu dinheiro. Está satisfeito? Ele começou a chorar. Chorar mesmo, como uma criança. Glória, eu estraguei tudo. Eu perdi tudo. Por favor, me perdoa. Me dá uma chance de reconquistar você. Reconquistar? Hélio, você dançou com outra mulher na nossa festa de bodas de ouro, na frente da nossa filha, na frente de todo mundo que nos conhece. Você me humilhou da pior forma possível. E agora quer perdão? Eu estava confuso. Você estava confuso? 50 anos de casamento e você ficou confuso? Daniela, que estava quieta até então, explodiu. Papai, o senhor tem noção do que fez? A minha mãe sacrificou a vida inteira pelo senhor. Vendeu a herança do vovô para o senhor abrir a empresa. Trabalhou de graça. E o senhor paga assim. Daniela, filha, não me chama de filha. Um pai de verdade não humilha a mãe dos filhos dele em público. Hélio assinou os papéis do divórcio chorando. Não tinha escolha mesmo. Glória, ele disse antes de sair. Eu sei que você não vai me perdoar. Mas eu quero que você saiba que eu me arrependo. Eu me arrependo muito. Hélio, eu respondi. Seu arrependimento chegou tarde demais. Você teve 50 anos para me valorizar. Agora é tarde. Ele saiu do apartamento cabisbaixo, destruído, sem nada além das roupas do corpo. E eu ali, aos 70 anos, livre pela primeira vez na vida. 6 meses depois daquele dia, eu estava na varanda do meu apartamento, tomando meu café da manhã e lendo o jornal, quando Daniela chegou com uma notícia que me fez sorrir. Mãe, a senhora não vai acreditar no que eu descobri sobre o papai e a Sofia. Conta aí, filha. Eles tentaram ficar juntos depois do divórcio, mas durou só 2 semanas.
Quando ela descobriu que ele realmente não tinha dinheiro, que tinha perdido vários clientes por causa do escândalo das bodas de ouro, ela o expulsou do apartamento dela. E onde ele está morando agora? Numa pensão no centro da cidade. A empresa quase faliu. Ele teve que vender os equipamentos para pagar as dívidas e a Sofia arrumou outro namorado, um médico aposentado, bem mais velho que o papai, mas bem mais rico. Eu não senti nenhum pingo de pena dele. Nenhum. E sabe o que mais, mãe? O vovô Antônio, pai dele, soube da história toda e ficou tão revoltado que tirou o nome do papai do testamento. Disse que não deixa a herança para filho que não respeita a esposa. Meu ex-sogro sempre foi um homem de princípios. Mesmo depois do divórcio, ele continuou me tratando como filha. Semana passada me ligou só para saber se eu estava precisando de alguma coisa. E a senhora, mãe? Como está se sentindo? Olhei ao redor do meu apartamento. Não era grande como a mansão, mas era meu. Cada móvel, cada quadro, cada detalhe escolhido por mim, para mim. Nas paredes, fotos minhas com Daniela, com meus irmãos, com as amigas. Nenhuma foto do Hélio. Eu apaguei 50 anos da minha vida em 6 meses. Filha, eu nunca estive melhor. Sabe aquela sensação de liberdade que eu nunca soube que existia? É isso que eu sinto todos os dias. E era verdade. Com o dinheiro da venda da casa, eu abri uma pequena empresa de decoração. Sempre tive bom gosto para essas coisas. Sempre decorei nossa casa. Sempre ajudei as amigas com suas casas. Agora eu estava ganhando dinheiro com isso. Já tinha 5 clientes fixas, todas elas mulheres que se divorciaram e queriam redecorar suas vidas junto com suas casas. Uma das minhas clientes me disse: Dona Glória, a senhora é minha inspiração. Se a senhora conseguiu recomeçar aos 70 anos, eu posso recomeçar aos 50. Mãe, eu tenho uma surpresa para a senhora. Que surpresa? Daniela me entregou um livro. Na capa estava escrito: Nunca é tarde para recomeçar. A história de uma mulher que descobriu sua força aos 70 anos, por Glória Valadares. Filha, você publicou minha história? Publiquei, mãe, com a ajuda de uma amiga que trabalha numa editora. A senhora não imagina quantas mulheres se identificaram com sua história. O livro já vendeu 3.000 exemplares. Peguei o livro nas mãos, não acreditando. Ali estava minha vida, minha transformação, minha vingança, tudo escrito. Na contracapa, uma foto minha sorrindo aos 70 anos livre. E tem mais, mãe. A editora quer que a senhora escreva mais livros. Eles querem uma série sobre empoderamento feminino na terceira idade. Aos 70 anos, eu me tornei escritora. Quem diria? Daniela, como está sua relação com seu pai? Minha filha suspirou. Mãe, eu tentei manter contato com ele. Afinal, é meu pai. Mas ele fica o tempo todo se vitimizando, dizendo que a senhora o destruiu, que a senhora foi cruel demais. E você? O que pensa? Eu penso que ele colheu o que plantou. Ele teve 50 anos para tratar a senhora bem, para valorizar a senhora. Ele escolheu te humilhar publicamente. Agora tem que aguentar as consequências. Naquela tarde, fui visitar meu ex-sogro, seu Antônio. Aos 85 anos, ele ainda morava na casa antiga dele, cuidado por uma enfermeira. Glória, minha filha, como você está? Bem, seu Antônio, muito bem. Você sabe que eu me arrependo muito do que meu filho fez com você? Eu sei. Mas não precisa se sentir culpado. Você me criou direito. O problema é que ele esqueceu dos valores que o Senhor ensinou. Glória, eu quero te pedir uma coisa. Quero que você aceite uma parte da minha herança. Não é justo que você fique sem nada depois de 50 anos cuidando da nossa família. Seu Antônio, o senhor não precisa. Preciso sim. Você foi mais filha para mim do que meu próprio filho. É o mínimo que posso fazer. Saí da casa do seu Antônio emocionada. 50 anos de dedicação não tinham sido em vão. Eu havia conquistado o respeito das pessoas certas.
Uma semana depois, estava eu na livraria fazendo sessão de autógrafos do meu livro, quando uma mulher de uns 60 anos se aproximou de mim. Dona Glória, eu li sua história e me deu uma força enorme. Meu marido me traía há anos e eu fingia que não sabia. Depois de ler seu livro, eu tive coragem de pedir o divórcio. E você está bem? Estou ótima. Pela primeira vez em anos eu sou feliz. A senhora me inspirou a não aceitar desrespeito. E assim foram chegando outras mulheres. Mulheres que leram minha história e encontraram forças para mudar suas próprias vidas. Mulheres que descobriram que não é tarde demais para recomeçar, que não é tarde demais para ter dignidade. Hoje, 1 ano depois das bodas de ouro, eu acordo todos os dias com um sorriso no rosto. Tenho minha empresa de decoração prosperando, meu segundo livro sendo escrito, minha filha orgulhosa de mim, amigos verdadeiros ao meu lado. E Hélio? Hélio está exatamente onde merece estar. Sozinho, sem dinheiro, sem respeito, sem a família que ele destruiu com as próprias mãos. Às vezes ele me liga, chorando, pedindo perdão, querendo voltar. Mas eu sempre desligo o telefone. Não com raiva, não com ódio. Simplesmente porque ele não faz mais parte da minha vida. Uma das coisas mais importantes que aprendi é que vingança não se trata de destruir o outro. Vingança se trata de se reconstruir a si mesma, de mostrar para o mundo, e principalmente para si mesma, que você vale muito mais do que te fizeram acreditar. Hoje eu sei quem é Glória Valadares. Não sou a esposa do Hélio. Não sou a mãe da Daniela. Eu sou Glória. Empresária, escritora, mulher independente, mulher que não aceita desrespeito, mulher que descobriu sua força aos 70 anos de idade. Se eu pudesse falar com a Glória de 1 ano atrás, eu diria: querida, você não imagina o que está por vir. Você não imagina a força que você tem dentro de você. Esse homem que você ama tanto vai te mostrar quem você realmente é. E você vai descobrir que é muito mais forte do que imagina. Para vocês que estão me ouvindo, principalmente vocês, mulheres, que talvez estejam passando por situações parecidas, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para descobrir seu valor. Nunca é tarde para dizer basta e tomar o controle da sua própria vida. Não aceitem humilhação. Não aceitem desrespeito. Não aceitem ser tratadas como segundo plano na vida de vocês mesmas. Vocês valem muito mais do que isso. E você que está me ouvindo até aqui, o que faria no meu lugar? Já passou ou conhece alguém que esteve em uma situação parecida? Conte nos comentários sua experiência. Às vezes, compartilhar nossa história pode dar força para outra pessoa encontrar a coragem de mudar sua vida. Eu sou Glória Valadares, tenho 71 anos e esta é minha história de como um final se transformou no meu verdadeiro começo.